O dia a dia das equipes. Os bastidores do futebol. Tudo isso com descontração. Globo Esportivo. Os craques da Rádio Globo batendo uma bola com você. Globo Esportivo. 7h em ponto, uma ótima noite a você que se liga aqui na Rádio Globo, no FM 94.1 em São Paulo, pra galera que tá espalhada em diferentes cidades pelo país, em nossas afiliadas, nos canais de áudio da sua televisão, na sua assistente virtual, na internet no radioglobo.com.br e também no aplicativo do seu celular e do seu tablet. Está chegando o Globo Esportivo nesta sexta-feira, 29 de maio de 2020, vamos até às 8 horas com as informações esportivas antes de mais um fim de semana. Eu sou Vinícius Moura, vou junto com o Gabriel Dudziak e o Rafael Prates, com a produção do Leonardo Dai e do André Neto, com as informações dos repórteres da Rádio Globo e com os trabalhos técnicos do Daniel Palma. Todo mundo trabalhando de casa, já faz mais de 2 meses, todo mundo seguindo aí, fazendo a sua parte nesse momento de tanta dificuldade para o público brasileiro, para o povo brasileiro no combate à Covid-19. Então estou eu aqui da minha casa, o Gabriel da casa dele, o Prates da casa dele, a equipe de produção, de reportagens também, à exceção, claro, do Daniel Palma, que está comandando o som direto dos estúdios da Rádio Globo na zona sul da capital paulista. Hoje um programa diferente, hoje um programa em homenagem ao próprio programa, né? O Globo Esportivo sai do ar nesta sexta-feira, então hoje, além das informações de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo, Santos, a Central da Bola, com as informações do Brasil e no mundo, nos esportes, a gente também vai relembrar momentos do Globo Esportivo com áudio histórico e também com depoimentos de pessoas que levaram esse programa a ser um dos mais importantes da história do rádio. Então vem com a gente, vamos juntos. Agora 7h02, vem aí os destaques do Globo Esportivo. Roberto Lioi. Com a possibilidade da chegada de Jô, Wagner Love descarta se aposentar e acredita ter fôlego para jogar mais alguns anos. Apresentado como reforço de peso no Avaí, volante Ralf fala que o Corinthians é página virada. O Palmeiras, Gustavo Zupac. Alvo do Palmeiras para a lateral direita, colombiano Daniel Munhoz deixa o Atlético Nacional e deverá ser anunciado pelo Genk da Bélgica. Ainda não se sabe se Luxemburgo pedirá outro jogador para a função ou se aceitará o momento de recessão. São Paulo. Guilherme Pradella. São Paulo aumenta corte nos salários de funcionários para 50%. A ideia do clube é de reduzir a remuneração para evitar demissões. Os vencimentos dos atletas, que já caíram pela metade, não foram afetados. Bruno Faria. Gesualdo Ferreira tem o pior ataque se comparado com o antecessor Sampaoli, mas não foi eliminado em nenhuma competição no período de 12 partidas. O português está em primeiro lugar no estadual e na Libertadores, porém ainda não venceu o clássico. Central da Bola, Leonardo Dai. Campeonato alemão, abertura da 29ª rodada na tarde desta sexta-feira, o Bayer Leverkusen venceu fora de casa o Freiburg por 1-0. Com este resultado, o Bayer Leverkusen subiu provisoriamente para o terceiro lugar com 56 pontos, enquanto o Freiburg segue em oitavo com 38. O líder do campeonato alemão é o Bayern de Munique, que tem 64 pontos, 7 a mais que o Borussia Dortmund às 6 rodadas do fim, contando com esta. O Bayern joga neste sábado, 1h30 da tarde, contra o Fortuna Düsseldorf em casa, e o Borussia Dortmund joga no domingo, à 1 da tarde, contra o Paderborn fora de casa. Gabriel Dudziak e Rafael Prates com a gente. Tudo bem, Prates? Boa noite pra você. Tudo bem, Vinícius Moura. Boa noite aos ouvintes da Rádio Globo. Gabriel Dudziak, tudo certo? Olá, Vinícius, tudo bem? Deixa eu começar o programa aqui já fazendo uma propaganda, né, Gabriel Dudziak? Aquele momento, o merchan que a gente faz aqui toda sexta-feira e que o Prates também nos ajuda nessa. É porque é o seguinte, toda sexta-feira, a partir das 7 horas... está no ar, no aplicativo da Rádio Globo, no aplicativo da CBN e no seu tocador de podcast favorito,
o podcast Rodada Globo CBN. Você não conhece ainda o Rodada Globo CBN? Eu te explico um pouquinho. Rodada Globo CBN é um podcast que vai ao ar toda sexta-feira a partir das 7 horas. A nossa proposta era trazer as informações sobre os jogos do fim de semana, mas não tem jogo neste momento. O Brasil está numa luta muito mais importante, que é para conter a disseminação do novo coronavírus, mas a gente faz ali muitas reflexões. A gente tem proposto ali pensamentos sobre o futebol, trazendo especialistas sobre diferentes áreas para nos ajudar a entender alguns pontos. Por exemplo, o desta sexta-feira é um podcast dedicado a entender como futebol e política se misturam. E olha, não é uma história recente não, hein, Gabriel Dudziak? Nos acuse, né? Antes que alguém nos acuse de estar ausente aí do debate há 80 anos, a gente volta a 80 anos e fala assim, fala do Getúlio. Quem é que falou que a gente não comenta sobre ditadura e governo Médici? Sim, vamos sim, sem dúvida. E do Lula? Vocês não falam do Lula? Sim, falamos do Lula. E pegamos como gancho, né, essa movimentação da última semana de Flamengo e Vasco para conseguir voltar aos treinos, e conseguiram. Se reuniram com o presidente, depois deram ali uma entortada no pessoal de administração municipal e estadual e vão treinar. Então o podcast fala sobre isso, mas também sobre vários outros momentos da história do país em que futebol e política caminharam juntos. Tá tão legal que a gente extrapolou o tempo, né? Geralmente a gente fala 30 minutos no podcast, dessa vez a gente avançou um pouco mais, foi com um tempo de jogo de futebol. Então procure aí o Rodada Globo CBN no seu tocador de podcast e nos acompanhe. Se você gostou, se você não gostou, tem crítica, tem sugestão, nos procure nas redes sociais. No Instagram estamos no Futebol Globo CBN, Futebol Globo CBN no Instagram, no Facebook também, Futebol Globo CBN, e no Twitter seguimos com a nossa conta Futeglobo CBN SP. Futeglobo CBN SP. Você continua nos acompanhando nessas plataformas, no podcast, nas redes sociais e também na programação da Central Brasileira de Notícias, a CBN, que está em São Paulo, no FM 90.5. Vamos seguir aqui o programa, porque hoje o Globo Esportivo, como eu disse na abertura, é diferente porque é o nosso último programa no ar, a última vez que o Globo Esportivo em São Paulo vai ao ar. Então a gente hoje, além de falar de futebol, das notícias do dia, vamos trazer o depoimento de pessoas que fizeram esse ser um dos programas mais importantes da história do rádio. A gente vai começar aqui com o surgimento da equipe do pai da matéria, o Osmar Santos, o Globo Esportivo na Rádio Globo, com o coordenador da equipe de esportes da Rádio Globo entre o fim dos anos 70 e o início dos anos 80, o Edson Scatamáquia. Ele deu esse relato aqui para a equipe da Rádio Globo. Eu não entendia nada de rádio. Aliás, isso aí mostra bem como era o Osmar. Ele é muito inteligente. E ele me disse: Edson, você não quer trabalhar comigo? Eu falei: Osmar, não dá eu não posso trabalhar no rádio porque eu nunca entrei numa emissora de rádio. Ele falou: não, mas é justamente isso que eu queria, alguém que nunca tenha entrado, melhor ainda, eu não quero vícios do rádio. Estou indo para a Rádio Globo, ninguém sabe, e eu queria que você fosse comigo lá. Eu acabei criando sem querer algumas coisas que agradaram, e, por exemplo, eu fazia uma cartilha e distribuía com toda a jornada do final de semana, escala, com roteiro. Então, na verdade, eu acho que eu consegui organizar a equipe. Coisa que o rádio esportivo naquele tempo era um rádio de muito falatório, muito papo e pouca informação. Eu dizia para os repórteres, eu falava assim: escuta, se você vai numa festa ou vai, depois que trabalha, entra num bate-papo no boteco e tal, e você ouve alguém falar: olha, o Corinthians contratou fulano de tal. Aí você para e fala: você ouviu isso aonde? Eu ouvi na Rádio Globo. 2 dias depois, olha, o Palmeiras contratou um técnico novo. Tá. Onde você ouviu isso? Eu vi no Globo Esportivo.
Na terceira vez o cara não fica mais onde ele está acostumado a ouvir, por mais que ele goste, porque o cara quer ter informação, né? Então eu estabeleci uma concorrência entre os repórteres, e quando dava o giro, por exemplo, no Globo Esportivo ou na transmissão, cada repórter tinha que dar uma manchete, como se fosse o título de uma matéria no jornal. Esse giro de destaques e de manchetes não existia na época. Informação, lema da Rádio Globo, um lema do jornalismo e que a gente procura seguir, né, sempre aqui, e que foi a marca do Globo Esportivo durante todos esses anos. Portanto, aí o depoimento do Edson Scatamacher, que foi o coordenador da equipe de esportes da Rádio Globo, repito, lá no fim dos anos 70 até o início dos anos 80. A gente segue aqui no Globo Esportivo, agora 7h10. A vinheta do Corinthians, Daniel Palma. O Timão na voz do Roberto Lioy. Tudo bem, Lioy? Boa noite. Fala, Moura, boa noite pra você, Prates, Gabriel, ouvinte aqui do Globo Esportivo. Olha só, Moura, o interesse do Corinthians na volta de Jô não vai mudar os planos de Wagner Love. Em uma live realizada pela assessoria de imprensa do Wagner Love, o jogador disse que ainda não está pensando na aposentadoria. Hoje, Love tem 35 anos e ele deixou claro nessa entrevista, nessa conversa, que começou a cuidar melhor do corpo em 2015, na primeira passagem, e por enquanto se sente confortável e apto a continuar jogando. Mas nesta volta ao Corinthians, Love não conseguiu se manter por um longo período como titular absoluto. A gente lembra que ele fez sim o gol do título do Campeonato Paulista no ano passado, mas no ano passado ele marcou menos gols do que o Gustavo, por exemplo, não conseguiu ter uma sequência na posição que ele mais gosta, né, como centroavante, mais próximo do gol, chegou até a ser lateral com o ex-técnico Fábio Carille. E aí se esperava que nesse ano ele poderia ganhar de repente uma sequência, mas com o técnico Thiago Nunes, ele ficou no banco de reservas a maior parte do tempo. Bozelli foi o titular em quase toda essa primeira parte do técnico corintiano. Aliás, o Wagner Love tem contrato até o final do ano, mas espera renovar o contrato com o Corinthians, mesmo com a possível volta de Jô. Lembrando que Jô e Wagner Love chegaram a atuar juntos no CSKA da Rússia. Para encerrar, Vinícius Moura, hoje o Avaí fez a apresentação do volante Ralf, né? Um reforço considerado de peso para o clube lá de Santa Catarina, e Ralf citou o Corinthians na apresentação. Então, aqui é o Ralf do Avaí hoje, o Ralf do Corinthians ficou para trás, nada, borracha nenhuma apaga a minha história, mas agora é página virada, agora eu tenho que conquistar meus objetivos, fazer história com a camisa do Avaí, ajudar o grupo, dar esse carinho para essa torcida, voltar para o lugar para onde o Avaí nunca deveria ter saído, que era na Série A, que é no topo, que é lá em cima. Lembrando que o Ralf foi um dos jogadores que não se encaixaram no perfil que o técnico Thiago Nunes planejou para este ano, Vinícius Moura. Obrigado, Roberto Lioy, já fala contigo de novo. Rafael Prates, rapidinho aqui sobre Wagner Love. Com a idade que ele tem, ele ainda pode contribuir muito para o Corinthians? Acho que ele ainda pode ser útil, né, Vinícius? Tem de se saber, primeiro, o que vai ser passado para ele, e segundo, se ele vai assimilar bem o que será passado. Acho que é um jogador que não deve ser descartado, longe disso, não é desprezível, está em outro momento da carreira, e se entender que está em outro momento da carreira, e se quem trabalha com ele também entender isso, o Wagner Love ainda pode ser importante para o Corinthians para a sequência da temporada. Boa, obrigado, Rafael Prates. Lioy, muito obrigado, o espaço é seu. Moura, eu só queria deixar aqui um agradecimento à Rádio Globo por todos esses anos, dizer que foi um prazer imenso fazer parte da emissora desde 2009, estagiário, produtor, repórter, apresentei algumas vezes o Globo Esportivo, estou aqui com o coração pulsando da mesma forma da primeira vez que eu entrei ao vivo como repórter no Globo Esportivo, março de 2010, véspera de um clássico Santos e Palmeiras, fui lá na Baixada, entrevistei o Léo, lateral, enfim. Só agradecimento mesmo. Moura, seguimos juntos na CBN. Um abraço para você, um beijo a todos os nossos ouvintes também. Valeu, obrigado, Roberto Lioy. 7h13. Seguimos aqui o Globo Esportivo nesta sexta-feira, 29 de maio de 2020. E agora a gente fala com outra voz marcante na história aqui do Globo Esportivo, na história da Rádio Globo. A gente teve muitos profissionais que saíram daqui
e que seguiram carreira em outras emissoras e inclusive em outras veículos de comunicação. Nessa era do rádio foram para a TV, enfim. Um dos exemplos é o Kleber Machado, hoje narrador da TV Globo de televisão. Aqui na Rádio Globo ele chegou a trabalhar na coordenação artística da emissora e a partir de agora ele conta aqui pra gente nesse depoimento ao Leonardo Dai como é que foi a ligação dele com o Globo Esportivo para a entrada dele no jornalismo esportivo. Completa ligação. Eu acho a primeira vez que eu falei no microfone da Rádio Globo deve ter sido num programa que chamava Aldeia Global, apresentado pelo Marcos Baby Durães, um programa que entrava no ar às 11 da manhã. E ele começou a me convidar para fazer, sabe? A resposta está certa ou está errada, aceitamos ou não aceitamos. Acho que foi a primeira vez que eu falei no microfone da Rádio Globo. E, ao mesmo tempo, mais o Baruch, o Benê Baruch, que era produtor do Baby, inclusive, eu era coordenador da rádio, a gente ficava pegando no pé do Edson Scatamáquia e o Baruch vivia falando assim para o Edson, nós somos muito bons, nós temos talento, deixa a gente falar no esporte, deixa a gente trabalhar no esporte. E o Edson dava risada e tal. Um dia eu estava na minha sala, o Scatamáquia chegou assim, meio esbaforido no estilo Scatamáquia, botou as duas mãos assim no batente da porta e falou: chegou sua grande chance. Grava um boletim para mim, procura o Suel Neves Daca lá na redação do Esporte. E aquele dia o Edson estava com problema de repórter e eu fui no Suel e peguei o noticiário da Associação Portuguesa de Desportos, a grande Lusa. E foi a primeira vez que eu falei no Esporte da Rádio Globo e foi exatamente num boletim para o Globo Esportivo. Na época tinha o Globo das 6 e tinha um outro Globo às 11h30 da noite, eu gravei para os dois. E lembro até hoje de eu ligar para a central, né, da minha sala mesmo. Falei, olha, é o seguinte, todos eles me conheciam, naturalmente. Eu falei, olha, vou gravar um boletim para o Globo Esportivo da Portuguesa. E aquele papo, meu Deus, o que é isso? Que fim de feira! Como assim? Você vai gravar um boletim? Eu falei, vou gravar. O Scata falou, eu vou gravar. Conta até 5 e manda. Aí eu contei até 5 e mandei o boletim da Portuguesa. Então essa foi a minha primeira participação na equipe de esportes da Rádio Globo, e aí depois ela virou mesmo uma sequência, vira e mexe eu gravava um boletim, aí a partir da Copa de 82, o pessoal estava todo na Espanha praticamente, o Campeonato Paulista começou, e eu fiz reportagem em transmissão, e fiquei um ano direto fazendo o meu lá na coordenação artística da rádio e participando das transmissões como repórter. Quase todo dia, quando dava 6 horas, ia lá para o estúdio do Globo Esportivo para ficar lá, conversava, a gente conversava muito, ficava muito com o pessoal do esporte. Você sabia que a partir de um bom boletim você poderia ter outras oportunidades. Bom, o Edson Scatamáquia, citado aí nessa resposta pelo Kleber Machado, abriu aqui o Globo Esportivo contando de mudanças, de inovações do Globo Esportivo lá no fim dos anos 70. E o Kleber Machado nos explica aqui nessa resposta seguinte sobre esse novo estilo. Como é que era, quais eram as diretrizes para revolucionar o rádio esportivo em São Paulo? O Kleber respondeu assim. Quando eu cheguei na Rádio Globo e comecei a ver as escalas do Scatamáquia, eu percebi ali um jeito bem diferente, definido de pensar um programa. Eu acho que foi um modo de fazer uma transmissão e programas esportivos que até hoje é usado. Essa história dos destaques, do giro de destaques, isso tudo eu acho que vem desse período com a equipe da Rádio Globo, com o Osmar indo para a Rádio Globo e com o Scatamáquia indo trabalhar com ele. Esse cuidado, ele sempre pareceu passar para todo mundo. Eu, por exemplo, fazia sempre um roteiro, algumas palavras que você sabe que orientam a sequência do que você vai falar. Não tenho dúvida que o Carmona, o Fausto, o Henrique Guilherme, o Márcio Bernardes, esses caras passavam o dia no clube porque havia o furo, havia a notícia exclusiva. O Corinthians, por exemplo, tinha o famoso Bar da Torre e o pessoal ficava lá o dia inteiro. Ficava lá o dia inteiro, porque era lá que você ia conversar com o dirigente, ia conversar com o jogador, você tinha o acesso ao jogador muito mais fácil, né? O convívio era muito diferente. Então eu não tenho dúvida que essa cobrança existia.
Bom, eu estou apresentando aqui o Globo Esportivo da minha casa, com um aparelho de transmissão moderno da emissora que a gente usa nos estádios de futebol, assim também o Gabriel Dudziak, o Rafael Pratos, os repórteres, quando não é nesse equipamento pro ao vivo, é no celular, com programa de edição e tal. Mas como é que era lá nos anos 80? O Kleber Machado nos explica, até porque a tecnologia mudou muito para diferentes empresas, né? E na comunicação, então, nem se fala. Me lembro, fazia muito tempo que eu não ia na rádio, e fui à Rádio Globo, acho que participar de um Globo Esportivo, ainda lá na Rua das Palmeiras. E o operador de áudio era o Edinaldo Alves, que era do meu tempo, trabalhava no meu tempo, fazia mesa no meu tempo. Aí eu olhei lá e falei, pô, Edinaldo, o que é isso aqui? Ele falou, pô, é tudo computador agora. Aqui estão as vinhetas, como você falou, são pastas. Aqui está a pasta das vinhetas, aqui está a pasta dos reportes, dos boletins, aqui está a pasta dos comerciais, aqui está a pasta das chamadas. Naquele tempo era um cartucho, era uma caixinha. E lá dentro desse cartucho tinha uma fita. E essa fita era onde você gravava qualquer coisa. Então, por exemplo, para agilizar o processo, o que tem o contar até 5 e manda? Porque para agilizar o processo, você não gravava numa fita de rolo normal para depois passar para o cartucho. Quando o cara estava no sufoco para fazer o Globo Esportivo, o cara botava o cartucho na máquina, na central, que tinha uma máquina lá e tinham 2 botõezinhos lá. Um botãozinho branco, um botãozinho vermelho e tal. O vermelho era para gravar, né? Então, quando o cara batia o dedo naquele botãozinho vermelho, o cartucho começava a rodar e estava gravando. Aí o cara conta até 5 e manda. 1, 2, 3, 4 e lá vai o 5. Quando você falava 5, o cara batia no vermelho. E aí saía gravando. Aquele cartucho ele pegava, etiquetava, boletim da Portuguesa, Kleber, deixa para o Globo Esportivo. Tudo numa etiquetinha, escrita à mão ali. Porque de vez em quando o cara não estava prestando atenção, ele botou o boletim lá para gravar e ia gravar, cuidar de outra coisa. Aí o cara, 1, 2, 3, 4 e 5. A Portuguesa vai amanhã para São Paulo, para São José do Rio Preto, para enfrentar o América. A viagem... Putz, errei, vou de novo. 1, 2, 3, 4. Quantas vezes entrou? Putz, errei. Às vezes não dava tempo de checar. E era tudo no cartucho. A vinheta, Osmar Santos vem aí, garoto bom de bola, tava lá um cartucho. Osmar Santos vem aí. Ou então, Osmar Santos. Rádio Globo, tá tudo ali. Era uma prateleira de cartucho que o cara ia pegando e botando. Outros tempos, né? Completamente diferente. O Kleber Machado hoje na televisão trabalhou com a gente aqui na Rádio Globo nos anos 80 e é um apaixonado por rádio, sabe muito desse veículo de comunicação. A gente segue no Globo, agora 7h22, vamos falar do Palmeiras. Com a gente o Gustavo Zupac. Tudo bem, Zupac? Boa noite. Tudo bem, Vinícius? Boa noite a você, boa noite a todos, em especial um abraço ao grande ouvinte fiel da Rádio Globo. Vinícius, para falar do Palmeiras hoje, falamos de mercado e falamos de 2 laterais. Começando pela direita, o lateral direito que o Palmeiras queria contratar não vai mais jogar no Verdão, não. O Daniel Munhoz, lateral do Atlético Nacional de Medellín, viajou para a Bélgica para fazer exames médicos e ser anunciado como jogador do Genk. O Palmeiras já tinha dificuldades para contratá-lo porque o Atlético Nacional, depois daquela dívida do Miguel Borja, não queria fazer negócio com o Palmeiras, mas o Verdão mantinha uma esperança de resolver as 2 negociações, né, os 2 problemas de uma vez só. Esquece, porque o Munhoz vai jogar no Genk da Bélgica. Em relação a outra lateral, novidade sobre a negociação Palmeiras e Nacional de Montevidéu para quitar a dívida do Matias Vinha. Palmeiras pagou a primeira parcela, que era de 1,5 milhão de euros, pagou 1 milhão e estava pendente aí de 500 mil euros. O Nacional do Uruguai pressionou o Palmeiras e o Palmeiras fez um acordo preliminar com o time uruguaio, que é pegar esses 500 mil euros e diluir nas próximas parcelas. Então, ao invés de pagar 3 parcelas de 1,5 milhão de euros, o Palmeiras pagou 1 milhão, os 500 mil euros da primeira parcela restantes serão diluídos durante os próximos meses de pagamento, para que o Palmeiras não tenha nenhum novo problema na FIFA, agora com o Nacional do Uruguai. Vinícius. Obrigado, Gustavo Zupac. Já volto a falar com você. Gabriel Dudziak, o Palmeiras não tem o Daniel Munhoz. Precisa de um lateral direito em seu elenco? Não, eu acho que não.
Acho que Marcos Rocha e Mike resolvem bem a parada, mas o Luxemburgo quer um atleta a mais ali pro setor e eu, sinceramente, não entendo muito bem o porquê. E se não gostar nem de Marcos Rocha nem de Mike, Gabriel Menino foi bem quando jogou ali. Você concorda, Prats? Concordo, não vejo a posição assim como carente, uma posição que o Palmeiras necessita de um jogador, ou pensa em contratar, precisa contratar um jogador para ontem. Concordo com o Gabriel, sim. Bom, Zupac, o espaço é seu, obrigado pela participação. Diga aí, Zupac. Hoje é dia de se despedir da nossa querida Rádio Globo, né, Vinícius? E o coração fica super apertado, né? A gente fica muito triste, mas desde que a gente sabia que isso ia acontecer, a gente assumiu o compromisso de fazer com dignidade e de guardar as melhores lembranças, né? Como esses áudios maravilhosos antigos, que desde segunda-feira estão sendo reprisados, e essa entrevista também deliciosa com o Kleber Machado e tudo ainda que virá pela frente em homenagem. Rádio Globo é uma marca, né? E marcas não somem, marcas não se apagam, marcas ficam marcadas, né? Como o próprio nome diz. E a Rádio Globo escreveu uma das mais bonitas páginas da história do jornalismo esportivo do Brasil, o que nos dá uma honra e uma responsabilidade sempre muito grande de carregar esse microfone. Me lembro do meu primeiro destaque no Globo Esportivo, na Rádio Globo, foi um destaque da Portuguesa. Eu cheguei aqui na Rádio Globo para cobrir a Portuguesa logo de primeira, e eu tremia que nem vara verde, embora eu nunca tenha visto uma vara verde. Que ano é isso? Estava muito nervoso e eu nem sabia. E eu nem sabia que eu ia passar pela reportagem, pela produção, que eu ia comentar, que eu ia apresentar esse programa, que eu ia ao Japão, que eu ia à Rússia, por causa da Rádio Globo. Olha tudo que a Rádio Globo fez para mim. Então eu sou uma pessoa muito melhor porque a Rádio Globo apareceu no meu caminho. A gente continua com compromisso no Grupo Globo de fazer rádio, fazer futebol, fazer jornalismo. A gente se despede hoje de uma marca que morará no nosso coração para sempre. Um abraço especial, um beijo especial aos ouvintes. E só para não me alongar, deixar hoje mais do que nunca um abraço muito forte mesmo. Dois caras sensacionais, Daniel Palma e Daniel Mesquita. Dois caras que estiveram durante esses mais de 2 meses de pandemia diariamente na rádio, apertando um monte de botão, colocando o programa no ar, para que a gente pudesse estar em casa, protegido, seguro, cuidando das nossas famílias, e eles aí, tocando a rádio no estúdio com toda a dedicação que é peculiar desses dois, assim, no mais erudito português, dois puta profissionais, dois caras incríveis e que merecem o nosso abraço mais do que nunca hoje. Então, um beijo especial a todos os ouvintes da Rádio Globo, e a gente se vê e se escuta na CBN. Belas palavras, Zupac. Faltou só falar, quando é que foi seu primeiro destaque aí, o ano? Agosto de 2009, acho que dia 25 de agosto de 2009, para falar da Portuguesa. Tá bom, boa. Assim como o Lioy lá em 2009, que chegou aqui também no Sistema Globo de Rádio para trabalhar na Rádio Globo. Daniel Palma, que tem de Rádio Globo quase o que eu tenho de idade. Figura sensacional, assim como o Daniel Mesquita, os dois Daniéis que estão sempre comandando a nave da Rádio Globo nos estúdios da Zona Sul da capital paulista. Bom, 7h27, a gente segue aqui no Globo Esportivo. Vamos a mais um depoimento, mais um grande personagem, mais uma grande figura do jornalismo esportivo brasileiro que passou aqui pela Rádio Globo, que trabalhou no Globo Esportivo, que narrou os jogos na Rádio Globo na equipe do pai da matéria, o Osmar Santos, e que hoje trabalha na ESPN, o simpaticíssimo Paulo Soares, o Amigão. Ele foi apresentador do Globo Esportivo entre 92 e 98 e, claro, deixou o depoimento dele nesse vozeirão aqui para conversar com o ouvinte da Rádio Globo. Alô Brasil, o Amigão chegou. Rádio Globo, quanta saudade. Amigos da querida Rádio Globo, o Globo Esportivo faz parte da minha vida esportiva. Acompanhei o seu surgimento em 77, um programa revolucionário para a época, que trazia uma nova cara para os programas esportivos, o giro dos repórteres, a agilidade na informação, opinião de peso e a apresentação inconfundível e descontraída do garotinho Osmar Santos, o pai da matéria. Um programa que tinha a assinatura do brilhante Edson Scatamáquia e de um timaço de talentos. O programa ganhava a linda plástica de vinhetas da bonita Rádio Globo.
Em toda a sua história, entrevistas marcantes. Ouvir o Globo Esportivo sempre foi obrigação e uma delícia. Tantos craques do microfone, de redação e de técnica escreveram com letras maiúsculas a rica jornada do Globo Esportivo nessas mais de 4 décadas. E eu, um apaixonado pelo rádio, tive o privilégio de trabalhar na Rádio Globo de 92 a 98, de apresentar, produzir e coordenar o Globo Esportivo. Deixo aqui minha simples homenagem e lembrança carinhosa a todos os brilhantes profissionais que ajudaram a construir a inesquecível história do Globo Esportivo. Obrigado, amigão. Você é parte muito importante da Rádio Globo, uma das pessoas mais simpáticas, uma das figuras humanas, das melhores que a gente tem no jornalismo esportivo. Paulo Soares, grande pessoa, grande figura, grande profissional, falando com a gente aqui na Rádio Globo. E a gente passa para outro também, grande profissional, com muita história mesmo aqui no Globo Esportivo. Ele chegou como repórter do Globo Esportivo lá em 1986, quando a seleção estava disputando o Campeonato Mundial no México, e depois se tornou comentarista, chegando até as Copas do Mundo entre tantas Copas do Mundo, a Copa do Mundo do Brasil em 2014. Eu tô falando do Oswaldo Pascoal, grande figura, como diz o Oscar Ulisses. Fala, Pascoal. Oi, Vinícius, um abraço para você, para todo mundo aí, um grande momento, né? Uma despedida, um momento que pra gente acaba sendo delicado, mas é um grande momento. E só para dizer para vocês o seguinte, eu tive uma alegria muito grande, um orgulho muito grande de poder ter trabalhado na Rádio Globo, uma satisfação enorme, daquele menino que veio no interior, que o Osmar Santos deu uma chance. Me lembro até hoje, a primeira vez que eu fiz o Globo Esportivo, eu tremia igual vara de marmelo, ficava tremendo, não sabia o que ia acontecer, mas eu estava lá no Palmeiras para fazer minha primeira entrada no Globo Esportivo. Quando entrou a vinheta do Globo Esportivo, confesso para você que eu me arrepiei. Quando todos os dias eu ouço, eu também me arrepio. Ou, a partir de hoje, me arrepiava. Então, eu tenho realmente muito orgulho, muito prazer das pessoas que eu conheci, das amizades que a gente construiu, do meu quase irmão Oscar Ulisses, porque eu considero o Osmar Santos meu irmão também, por tudo que eles fizeram por mim. Agradeço demais, do fundo do coração. Gratidão é uma coisa que as pessoas têm que ter sempre. E eu tenho muita gratidão pelo Osmar, pelo Oscar, por tudo que eles fizeram por mim. É um momento difícil viver a Rádio Globo encerrando as suas atividades, mas Globo Esportivo fazendo a sua última aparição, mas eu sigo firme aqui com a minha memória, com tudo que a gente pôde construir aí, um pouquinho, um tijolinho que a gente colocou nessa obra toda. Um abraço, Vinícius. Hoje é um dia muito pesaroso pra gente, mas com a esperança e com a fé, né? Que as coisas possam um dia melhorar. Um abração para todo mundo, fiquem com Deus. Beijão, Pascoal, grande figura humana o Pascoal, nossa, uma pessoa sensacional, a gente agradece muito a todo momento que todos nós aqui que somos uma geração de mais jovens, né, trabalhando aqui na Rádio Globo e que aprendeu dia a dia na redação com Oswaldo Pascoal. Oswaldo Pascoal cheio de bordões no Globo Esportivo, na Rádio Globo. Ô, Rafael Prats, lembra um deles aí pra gente, vai? Jesus! Esse é o melhor. Esse é o melhor. Não, mas era mais longo, esse do Prats ficou curto, mais longo, Prats, vai. Cadê o eco? Jesus! Agora foi bom. A gente faz uma pausa, o intervalo é rapidinho e daqui a pouco a gente volta aqui no Globo Esportivo. Siga na Rádio Globo. Globo Esportivo. Os craques da Rádio Globo batendo uma bola com você. Globo Esportivo. O Ministério da Saúde informou há pouco os números do dia da Covid-19, os números da pandemia do novo coronavírus aqui no país. O Brasil volta a registrar mais de 1.000 mortes num intervalo de 24 horas e passa a ser agora o 5º país com mais óbitos registrados pela Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.124 mortes. O Brasil ultrapassa assim a Espanha nesse ranking doloroso de mortes por Covid-19.
Covid-19. O Brasil tem agora quase 28 mil mortes no total, essas registradas oficialmente, 28.878, pouco mais de 800 a mais do que a Espanha. O Brasil, nas últimas 24 horas, também registrou quase 27 mil pessoas com o novo coronavírus, novos 26.928 casos. A essas famílias que passaram por essa dor e a todas as outras impactadas de alguma maneira pela pandemia do novo coronavírus, ficam aqui os nossos sentimentos. 7h36, a gente segue no Globo Esportivo de despedida, é o nosso último programa nesta sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Personagens que fizeram a história da Rádio Globo, a história do Globo Esportivo, passam hoje aqui para deixar um depoimento para o ouvinte da Rádio Globo. A gente já falou aqui com Edson Scatamakia, que foi o coordenador do Globo Esportivo, com o Kleber Machado, com Oswaldo Pascoal, com Paulo Soares, e agora é a hora do Zé Elias, craque nos campos e craque também nos microfones. Foi comentarista no Globo Esportivo entre 2009 e 2014 e fala com a gente, como diz o Oscar Ulisses. Fala, Zé! Bom, para mim a Rádio Globo foi a escola mais importante, né? E é a escola mais importante para mim até hoje, porque eu nunca vou esquecer aquilo que eu aprendi na Rádio Globo, né? Através do carinho, do respeito, dos profissionais que estiveram ao meu lado ali enquanto trabalhei na Rádio Globo. Foram 5 anos maravilhosos, né? E eu só tenho a agradecer às pessoas que fazem parte da minha vida e que farão eternamente parte da minha vida, né? Oscar Ulisses, Oswaldo Pascoal, Paulo Júlio Cleman, Silva Júnior, Doni Vieira, Zupac, Rafael Prates, Fabiano Fará, Jesse Nascimento, Roberto Lioi, né, e tantos outros que passaram ali e que conviveram comigo, Valtinho, que infelizmente nos deixou, tanta gente importante, Laércio Maciel, Palminha, pessoas que me ensinaram o que é realmente o respeito à profissão e o respeito ao ouvinte. Então, eu só tenho a agradecer. Se eu estou trabalhando hoje é porque a Rádio Globo abriu as suas portas para que eu pudesse aprender. Então, Rádio Globo, muito obrigado por tudo. A gente que agradece, Zé Elias. A gente agradece muito. Bom, o pessoal vai falando, vai emocionando a gente aqui, hein? Não vamos deixar a gente chorar, não. Vamos lá. São 7h38. Já tenho aqui o Guilherme Pradella. Pradella toca as informações do São Paulo. Vem a vinhetinha aí do Tricolor. São Paulo! Deixa eu ver se o Guilherme Pradella tá na linha. Pradella, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Vinícius? Boa noite para você, para os ouvintes. Estou aqui, viu? Se a internet deixar, eu vou até o final. Não, tá perfeita a internet, tá funcionando bem. Diga aí, Pradella. Vamos lá então, falando sobre esse São Paulo, né, Vinícius, que ampliou o corte nos salários dos funcionários do clube. Antes era de 25%, agora passou para 50% dos vencimentos. Esta ação, né, é baseada na medida provisória do governo federal que permite a diminuição do pagamento proporcional a um corte na carga horária e vale a partir do mês de junho. Todos os funcionários, inclusive diretores, estão incluídos, com exceção do elenco profissional de futebol masculino, porque eles passaram por um processo separado de ajuste, diferente. O clube cortou 50% dos salários em carteira e suspendeu o pagamento de direitos de imagem, mas impôs um piso de R$50 mil a todos os atletas, que deverão receber os valores descontados de uma forma parcelada no futuro. Esse corte chegou a ser negociado, inclusive, com os jogadores, que num primeiro momento não aceitaram, mas o São Paulo decidiu mesmo assim fazer este corte devido à crise financeira, né? Os campeonatos parados por conta da pandemia do Covid-19. Ao contrário dos atletas, os funcionários do São Paulo não vão ser reembolsados dos cortes atuais. O clube alega que esta é uma medida necessária. Seria melhor, na visão deles, cortar o salário para evitar demissões. Vinícius. Siga na linha aí, Pradella. Rafael Prates, o São Paulo aumenta as medidas tomadas
para tentar conter o drama financeiro nesse período de inatividade para o clube, Prats. A dúvida que a gente fica aí, né, Moura, é em relação a como que isso vai ser acertado mais à frente, porque esses cortes unilaterais que estão acontecendo, muitas vezes os clubes estão com uma promessa de que isso será recompensado. Não sei no como caso isso dos será funcionários feito. não, né? Então, do funcionário não. Né? Então, assim, a gente fica em dúvida porque alguns cortes são muito drásticos, alguns cortes são radicais. A gente tende, obviamente, pensar pelo lado do clube, que passa por uma necessidade, precisa fazer isso, mas tende também pensar pelo lado das pessoas que estão agora abrindo mão, até algumas delas sem concordar com isso, para não perder o emprego. Então a gente espera que isso mais à frente, quando as atividades voltarem, isso seja bem conversado para que o prejuízo agora não seja um prejuízo depois de 3, 4, 5, 6 meses. Que isso vai fazer falta para muita gente, sem dúvida alguma. Rapidinho, Gabriel, por favor. Não é a melhor decisão, né? Acho que era o caso até do São Paulo entrar mais nos salários dos jogadores para não ter que cortar dos outros funcionários, mas foi essa a decisão do clube e a gente espera que essas pessoas consigam ao menos receber o que tem direito por meio do acordo ali com o governo, né? De receber parte do seguro-desemprego, porque estão entrando num regime diferente nesse momento. Guilherme Pradella, o espaço é seu. Cadê o Pradella? Vinícius, antes de dar meu, digamos assim, adeus, né? Só fazer um complemento com essa informação, né? Para dar os créditos corretos, né? Porque foi o Globoesporte.com que trouxe essa notícia em primeira mão. Nessa minha última participação, Vinícius, eu acho que a palavra tem que ser gratidão, né? Porque a gente viveu grandes momentos na Rádio Globo, no Globo Esportivo, e hoje, infelizmente, chega ao fim, mas a gente não pode esquecer tudo que a gente conquistou. Tem uma história que é, no mínimo, curiosa, assim, porque eu lembro no meu primeiro dia de Rádio Globo, e eu antes era funcionário da CBN Santos, e aí o Jesse Nascimento me achou de algum jeito lá na Baixada Santista para cobrir o Santos Futebol Clube na vaga do Fabiano Fará, que tinha saído da Rádio Globo. Eu lembro do meu primeiro dia de eu acompanhar o Globo Esportivo, de ver o Oscar Ulisses, e imaginar que quando eu era apenas um bebê, eu morava na mesma cidade que ele, morava no mesmo quarteirão que a família do Oscar Ulisses e o Osmar Santos. E aí essas voltas que a vida dá fez eu encontrar o tão famoso Oscar Ulisses que meu pai falava que eu via na Rádio Globo no 1100 da AM, né? Então foi um dia muito especial, e eu lembro a principal dica que eu sempre tento levar comigo sempre quando eu vou entrar no ar, e isso é toda vez, que foi o Oswaldo Pascoal que me deu. Ele juntou eu e o Guilherme Simati, que também há pouco tempo estava na rádio, e disse: olha, vocês vão começar a entrar no ar, joga fácil, como jogador que está estreando, toca simples, não inventa moda, porque com o tempo você vai pegando confiança. Toda vez que eu entro no ar eu penso assim, Vinícius, vou jogar simples para jogar certo. Fica meu agradecimento a todos vocês que fizeram parte dessa história também da Rádio Globo e deixaram eu chegar até esse momento também aqui na Rádio Globo, Vinícius. O programa sempre de muito aprendizado, tudo que foi levado ao ar nesses vários anos de Globo Esportivo e de Rádio Globo, mas as conversas internas e a redação em si também são muito especiais na história de todo mundo que pôde conviver. Obrigado. Guilherme Pradella, 7h44, a gente segue no Globo Esportivo e vem aí mais um depoimento, mais um profissional na TV hoje que passou pelo rádio, foi repórter no Globo Esportivo entre 2003 e 2008, o Carlos Cereto, que hoje trabalha no canal Sport TV do Grupo Globo. Carlos Cereto também deixou o depoimento dele aqui no Globo Esportivo. Fala aí, Cereto. Alô, Vinícius Moura, grande abraço a você, grande abraço para os ouvintes da Rádio Globo e em especial para os ouvintes do Globo Esportivo. Poxa, muito obrigado pelo convite e pela honra de participar deste programa e falar um pouco mais do Globo Esportivo e da Rádio Globo. Porque, mais do que tudo, além do privilégio de ter participado da equipe da Rádio Globo, a Rádio Globo para mim significa um sonho de criança. Ouvir o Globo Esportivo, quando criança, eu levava o rádio do meu pai lá para o quintal, lá em Itapira, no interior do estado de São Paulo, para ouvir o Globo Esportivo apresentado pelo Osmar Santos, pelo Juarez Soares e por tanta gente boa, pelo Oscar Ulisses, enfim, tanta gente boa que fez parte
do time da Rádio Globo. Depois eu consegui realizar meu sonho trabalhando na equipe do Oscar e do Osmar e participar de um programa que era obrigatório para todo mundo, obrigatório em todas as redações, para todos os jornalistas. Às 6 da tarde, o Globo Esportivo parava as redações do Brasil inteiro, parava as redações de São Paulo para saber da notícia. A manchete do Globo Esportivo era a manchete dos jornais do dia seguinte. O Globo Esportivo pautava o jornalismo esportivo de um modo geral. Era muito bacana mesmo, aquele giro de repórteres, né, por todos os clubes, era um negócio absolutamente impressionante. Então, significa muito para mim. Um beijo muito grande pro Osmar Santos, pro pai da matéria, o maior narrador esportivo de todos os tempos, o Pelé do rádio. Um beijo muito grande pro Oscar Ulisses, que é um irmão que eu fiz no rádio. Eu gosto muito do Oscar, é meu amigo querido e me ajudou demais na profissão. Gente boa toda a vida. Um beijo para todas as pessoas que dividiram o microfone da Rádio Globo comigo e puderam realizar esse sonho. Um beijo pro Maércio Ramos, o Morcegão, pro Oswaldo Pascoal, pro Belezinha, pro Belezinha, que fazia a produção do Globo Esportivo, que tantos e tantos anos fez a produção do Globo Esportivo, e pra tanta gente querida que passou pelo microfone da Rádio Globo. É com muita emoção que eu participo desse programa. Rádio Globo! Obrigado, Sereto. Um abraço pra você. Valeu pela mensagem. 7h47, vamos falar do Santos. Na linha com a gente, o Bruno Faria. Boa noite, Bruno. Tudo bem, Vinícius Moura? Uma ótima noite para você, para quem nos acompanha no Globo Esportivo. E eu fiz um levantamento sobre o desempenho de Jorge Sampaoli e Gesualdo Ferreira no Peixe em 12 partidas e o rendimento deles, porque o português sofreu menos gols, mas também viu o rendimento do ataque cair pela metade. Para se ter uma ideia, Moura, o argentino nunca escondeu de ninguém que gostava de ter a posse de bola. É verdade. Ele somou 8 vitórias, 3 empates e sofreu apenas uma derrota em 12 partidas. Essa derrota foi aquela goleada para o Ituano no interior por 5-1. Já o Gesualdo soma 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E aí o que me chamou a atenção, que é o que pesa negativamente contra Gesualdo, são os clássicos. Ele não ganhou nenhum até o momento, enquanto o Sampaoli não perdeu no mesmo período. Outro fator que chamou a atenção é o número de gols. O argentino vê o time marcar 27 vezes, enquanto o português apenas 13. No sistema defensivo, os jogadores sofreram pouco, com o Sampaoli em 10 oportunidades, enquanto neste ano, 9. Por fim, Moura, neste período, o ex-treinador Jorge Sampaoli foi eliminado da Copa Sul-Americana, mas era líder do estadual, líder geral. Mesmo com os números inferiores ao antecessor, Gesualdo está em primeiro lugar no seu grupo do Paulista, grupo A, e também é líder no seu grupo da Libertadores. Moura. Bruno, obrigado. O espaço é seu a partir de agora. Diga aí, Bruno. É momento difícil, né? Momento que o coração aperta, que vem muitas coisas na cabeça, mas é também de agradecimento. A Rádio Globo, para quem não sabe, foi a emissora que me abriu as portas na capital paulista. O garoto do interior, que tem muitos sonhos, que planeja tantas coisas na vida, e quando se vê, tá dentro de uma Rádio Globo, com um nome tão forte, tão grande, e que passa uma responsabilidade do tamanho do mundo pra gente. Eu passei por vários programas na Rádio Globo, programas jornalísticos, de entretenimento, até chegar à equipe de esportes do pai da matéria, o que para mim é a realização de um grande sonho. A Rádio Globo foi e sempre será uma escola. A melhor palavra nesse momento, Moura, é de gratidão. Então, eu deixo um abraço especial ao amigo ouvinte, aos companheiros de equipe e digo o seguinte: seguiremos. Estaremos juntos na CBN trazendo muita informação ainda de futebol, do Santos, de esportes. Então, obrigado a todo mundo que sempre me recebeu muito bem. Obrigado, Bruno Faria. 7h50. Temos que falar com Oscar Ulisses. Poxa, o apresentador oficial do Globo Esportivo, comandante da equipe. Oscar Ulisses vem a partir de agora junto com o Mário Mar, duas feras do Globo Esportivo da Rádio Globo.
Alô, amigos da Rádio Globo, amigos do Globo Esportivo, aqui é o Oscar Ulisses. Eu passo aqui no último dia do Globo Esportivo para mandar uma mensagem para vocês, minha mensagem e mensagem do meu querido Osmar Santos, meu eterno chefe. Em 77 começou aqui o Globo Esportivo, quando o Osmar Santos montou a equipe esportiva da Rádio Globo Nacional, antiga Rádio Globo Nacional, depois Rádio Globo. E o Globo Esportivo surgiu ali, neste ano. Primeiro com 15 minutos, depois 45 minutos, e depois 1 hora. E durante um bom tempo ficou informando o público ouvinte, o público esportivo de São Paulo e do Brasil, boa parte do Brasil. E foi também no começo dos anos 80 que Osmar Santos conseguiu unir 2 emissoras com a mesma equipe, Rádio Globo, Rádio Excelsior, antiga Rádio Excelsior, hoje CBN. E dali surgiu também a dobradinha Globo Excelsior, que ficou durante bom período levando transmissões esportivas e a programação esportiva para o público aqui, especialmente de São Paulo, repito, boa parte do Brasil. Hoje é o último dia do Globo Esportivo, mas a tabelinha Globo Excelsior, hoje Globo CBN, continua, e a nossa atenção agora se volta para a CBN. Toda a equipe esportiva da Rádio Globo fica centrada na CBN, e assim que a bola voltar a rolar, estaremos lá levando a emoção do futebol para o público ouvinte aqui de São Paulo e do Brasil, com os jogos, com as transmissões esportivas e com a programação esportiva. A todos vocês que acompanharam essa jornada do Globo Esportivo, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Coração assim apertado, porque o Globo Esportivo existiu aqui na Rádio Globo desde o começo da equipe esportiva da Rádio Globo. Então fica realmente uma saudade já deste programa que marcou época e fez aqui uma história no Rádio Esportivo de São Paulo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, mas agora, nessa nova etapa, CBN. Todo mundo lá na CBN, vamos para a CBN com a equipe esportiva da Rádio Globo para continuar com as transmissões esportivas e as informações do esporte. Muito obrigado a todos, um abraço, até já na CBN. Eu ainda me lembro do menino lá em Belo Horizonte, apaixonado por rádio e querendo saber de mais informações, além das que já chegavam mesmo com Atlético, Cruzeiro e América, querendo conhecer mais dos clubes de fora de Belo Horizonte, que ficava equilibrando o radinho, tentando captar as ondas para ter notícia da Rádio Globo, dos clubes de São Paulo. E quando cheguei em São Paulo, um bom tempo depois, já não menino, eu tive a oportunidade de entrar e sair no estúdio da Rádio Globo e de ver a história sendo escrita, sendo feita, e eu lá perto. Eu quero agradecer, mas quero também fazer um convite. A gente vai estar junto, né? Na CBN. Rádio Globo, um amor. Muito obrigado. CBN, estamos aqui. Sempre estivemos. Beijão, Mário Marra, beijão, Oscar Ulisses. Nossos agradecimentos por tudo. 7h54. Daniel Palma, Futebol Manivela. Futebol a Manivela. Olha, e o Carlos Cereto, ele não combinou com a produção não, hein? Não combinou. É porque ele falou que o Osmar Santos é o Pelé do rádio. Não é que a gente vai juntar agora o Osmar Santos e o Pelé. É que o Pelé narrou o 1000º gol dele para o Osmar Santos no programa Balancê da Rádio Globo e da Rádio Excelsior, que hoje é a Rádio CBN. 1981, a gente vai resgatar um áudio que o Globo Esportivo colocou no ar lá em 2009. Você tivesse que transmitir o seu gol, como é que você transmitiria aquele 1000º gol do microfone aí da Rádio Globo, Rádio Excelsior? Atenção, torcida brasileira, tá chegando o momento. Vai ter o recorde mundial. Pelé, o camisa 10, vai bater um pênalti. Pelé, vai lá, garotinho, que você pode bater. Pode fazer. Correu, Pelé, bateu outra, tocou na bola, gol. O 1000º gol. Brasil, o 1000º gol do Pelé. Beleza, aplaude aqui, Falou, Pelé. Tá bonitinho, foi maravilhoso. Tá assim como você fez, você narrou bonito, tá certo? Obrigado. Que áudio sensacional. Bom, estamos fechando aqui o Globo Esportivo. Rafael Prates, o espaço é seu, Prates.
A Rádio Globo é algo mágico, né, Vinícius? Dificilmente alguém que trabalhou, passou pela Rádio Globo, não descreve a Rádio Globo como um sonho realizado. Isso, acho que mostra o tamanho do veículo, a importância que tem uma marca com a tradição da Rádio Globo e o que significa a Rádio Globo para profissionais dessa área, para profissionais que também não são dessa área, mas tornam-se dessa área, porque a Rádio Globo recebe todos muito bem. Quero agradecer nesse nosso último Globo Esportivo as pessoas que trabalharam no jornalismo da Rádio Globo, pessoas importantíssimas do departamento de jornalismo da Globo. Não vou citar o nome porque vai faltar sempre alguém que infelizmente não será lembrado, porque tem muita gente importante que nos ajudou demais. E agradecer a equipe, né? O sonho é realizado porque as equipes permitem que os sonhos sejam realizados, as pessoas permitem que você realize sonhos. Então quero agradecer a todo mundo da equipe de esporte da Globo, todo mundo que trabalha e trabalhou na Rádio Globo, todo mundo que fez, faz e fará parte da história dessa grande marca que é a Rádio Globo. Eu espero todos e todas na CBN, porque a gente vai seguir na CBN. Tá bom, Vinícius? Muito obrigado, Prats. Gabriel Dudziak, curtinho, por favor. Sem dúvida. Vinícius, eu não tenho tamanho nenhum para falar em nome da Rádio Globo. Então, queria usar esse espaço só para relembrar algumas pessoas da técnica da Rádio Globo que passaram e nos ajudaram sempre. Walter Tadeu, Edinaldo Alves, Osmar Guerreiro, Rosan Camilo Bento, Armandino Corbal, Daniel Palma, Daniel Mesquita, Onofre Favoto, Afrânio Vanderlei, Raimundo Serra, Marco Conceição, Rony Silva, Betinho Padilha, Toninho Gastaldello, Mineirinho, Gerres Versolato, Henrique Marcontes, Jadir Pagnan, João dos Amarais, hein? João Amaral e Fernando Pereira. Saudade, Fernandinho. Valeu, Moura. Eita, nós. 7h57, termina o Globo Esportivo. A gente agradece a todos os profissionais que fizeram esse grande programa do Rádio Brasileiro, que hoje teve a produção do Leonardo Dai, do André Neto, sonoplastia do Daniel Palma, também do Daniel Mesquita. Beijo a todos. Seguimos na CBN FM 90.5 em São Paulo. Baixe o aplicativo aí e também nos siga nas redes sociais, no Instagram Futebol Globo CBN, no Twitter Futebol Globo CBN SP. Um abraço pra você, um bom fim de semana. Nos vemos na CBN. Até mais. Globo Esportivo.